ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade de seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em um barraco, depois perdeu o barraco, que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior, ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era de lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa terra, era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária. Voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo. Concluiu que era uma provocação. Mais uma. Finalmente, ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar a provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª milésima provocação, reagiu, e ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: Olha, violência não. E aí, bom, então acho que a gente já, Rodolfo, não, mentira, quem vai apresentar o, o diagnóstico é o Lalau, da Piabiru, e a Giovana. Tudo bem aí, Lalau e Giovana? Podemos começar? Então, Tudo certo, eu vou apresentar aqui esses avisos que estão vendo rapidinho. Tá aparecendo? foi. Tá. Beleza. Bom, gente, a ideia desse primeiro momento de hoje é apresentar um pouco dos diagnósticos, que nem o Rafa estava falando, dos assentamentos que a gente tem visitado. É claro que a gente não vai conseguir, dentro de todas as temáticas, abordar todos os assentamentos, então a gente separou 4 para falar hoje. E a ideia é discutir tanto a questão da inserção territorial desses assentamentos, quanto a questão de acesso à infraestrutura, serviços e equipamentos dos assentados. Em relação à inserção territorial, a gente quer discutir como se expressam territorialmente os conflitos, tanto da expansão do agronegócio, que a gente vai ver, nem dá para ver nessa foto aqui, estava apontando com o dedo, apontar com o mouse, nas fronteiras dos assentamentos, você já consegue ver essa expansão da cana, por exemplo, esse aqui é o assentamento Elizabeth Teixeira, quanto à própria expansão de pequenos entes de capital privado dentro do setor dos assentamentos. A gente também quer tentar ver um pouco do diálogo desses territórios com o entorno urbano ou não, e a gente vai apresentar isso a partir de alguns mapas que a gente fez nesses últimos tempos. Aqui um pouco do Mário Lago, uma imagem de satélite aqui, e o Mário Lago, ele se constitui em cima do aquífero Guarani. E aí, por esse motivo, tem muitas áreas de APP, e também esse foi um dos motivos da desapropriação da antiga Fazenda da Barra, que ficava aí.
especialmente porque eles estavam fazendo a expansão, né, da plantação de cana e realmente dizimando essas áreas de APP. Como vocês podem ver aqui, tem uma subdivisão em 3 áreas. A área que compreende o mar e o lago, realmente, com uma atuação do MST, é essa área em vermelho. Essa área em laranja é o Santos Dias, com uma atuação mais forte do MLST, e essa área em amarelo é o Índio Galdino. Então, a gente tentou, dentro desses mapas, construir essa ideia de uma iniciação territorial. Então, o diálogo que esse assentamento, por exemplo, estabelece com essas áreas aqui mais urbanizadas no seu entorno, principalmente bairros, áreas mais residenciais, e também, por um outro lado, desse outro lado, a gente tem a expansão desses modelos de agronegócio e de monocultura. Aqui, no caso, a monocultura da cana, né? Mas também tentamos entender como é que funciona a conformação dentro do assentamento das infraestruturas. No caso do Mário Lago, a gente destacou algumas questões, por exemplo, a Brigada Ana Primavesi, que é um espaço em que 15 famílias organizadas trabalham juntas para fornecer produtos orgânicos, né? A questão do posto de saúde, que a gente tem um posto de saúde dentro do assentamento, algumas igrejas e a sede. Eu não sei se o Lalau quer complementar em relação a esses equipamentos. Só mais uma coisinha, Gi, que você já comentou, e eu só gostaria de reforçar, porque isso apareceu muito na conversa, né, com o pessoal, que é o fato de o Mário Lago ter sido desapropriado por uma questão ambiental, digamos, né, em termos gerais. Então, ele é quase que um caso paradigmático, digamos, né? Isso inclusive, está dentro do contorno do projeto de assentamento que eles construíram para o Mário Lago, né? Então, inclusive, as discussões que o MST tocou na ocasião de disputar um projeto, né, trouxe isso muito forte, né? Então, como você já comentou, eu estou reforçando um pouco esse ponto, porque é um diferencial do Mário Lago, né, nesse sentido. E acho que uma coisinha também, nessa área pontilhada, que está mais dentro dos Santos Dias, que é o acampamento Paulo Botelho, né, que é um acampamento que eles organizaram dentro do assentamento, e que daí eles estavam mobilizando as famílias para um acampamento Campo Cidade em parceria com o Movimento Nacional de Moradia, se não me engano. Com a UMM. Isso. União dos Movimentos de Moradia. Isso, o MM, ótimo. Isso. Né? E aí eles também comentaram um pouco sobre essa experiência que eles vinham construindo, né? E aí, então, as famílias que estavam nesse pontilhado, eles estavam ocupando uma área, tipo, periurbana, mobilizando as famílias do MST, juntamente com as famílias organizadas na UMM. Perfeito. Vou passar aqui algumas fotos agora, que às vezes a gente vê no satélite e não tem dimensão das fotos. Aqui, essas fotos aqui são da Brigada Ana Primavesi. Aqui é a antiga sede da fazenda, da Barra, que agora é a sede do assentamento, né? Aí tem um viveirinho aqui. Aí esse aqui é o posto de saúde. Ai, desculpa, pode. Você pode voltar na foto da Brigada rapidinho? Acho que tem um ponto importante que a gente comentar também, é que a Brigada Ana Primavesi, ela é tocada majoritariamente pelos acampados, né? É uma brigada de produção que está muito ligada aos acampados / agregados dos lotes, né? Porque também essa figura do agregado, ela apareceu bastante no Mário Lago, né? Então, muitas famílias acabavam meio que comportando outras famílias dentro dos seus próprios lotes. E aí, essa área da Brigada Ana Primavesi, ela era tocada por essas famílias do acampamento Paulo Botelho / famílias de agregados e agregadas. Olá. Que não era necessariamente assentado. Oi. Posso fazer um pedido, assim? Se você poderia, assim, em 2 tweets, já que temos uma diversidade aqui de situações na nossa coleção, 2 tweets explicar a diferença entre acampamento, assentados, acampados e agregados. Em 2 tweets.
A explicação pode ser mesmo, inclusive, jurídica, né? Vamos pensar que o assentado é aquela figura que já, é aquela família que já foi assentada, nos termos do INCRA mesmo, né? Que já teve a emissão de posse, né? Que o assentamento foi já homologado, ou em vias de... Então, aquela família torna-se, ela entra no processo de tornar-se uma assentada, né? O acampado é a figura que está no acampamento, né? Quando rola uma ocupação, aí, pensando mais pelo MST, né? Então, ocupa uma área e aí organizam as famílias na ocupação, essas famílias a gente trata de acampados, né? E os agregados, elas, no caso porque isso é uma categoria social, inclusive, mas no caso do MST, a gente está pensando os agregados como são famílias sem terra, que não foram assentadas e que, de alguma maneira, por algum motivo, elas estão num lote de um assentado, né? E aí, isso pode ser das mais diversas formas possíveis, essa relação, né? Mas, por exemplo, pode ser desde um familiar, né? Um filho, por exemplo, que tem um casal de assentados, eles tiveram um filho, o filho se casa, eles não conseguem ser assentados em uma outra área, eles constroem uma casa no lote do pai e da mãe. A gente pode tratá-los como agregado, né? Entre outras. A família que nos recebeu, por exemplo, no Mário Lago, que foi a Beth e o Márcio, e a família e o Arthur, eles estavam como. Eles eram acampados, né? E estavam como agregados no lote da Neuza, até eles conseguirem o lote deles, né? Enquanto assentados, né? Mas a Neuza, ela fez um. Enfim, eles estavam ocupando o lote da Neuza como agregados, né? E sim, claro, juntamente com ela, né? Então, basicamente é isso. Valeu, vamos lá. Aqui passando pelas fotos novamente, então. Se quiser fazer mais comentários, pode fazer. Não? Esse aqui é o posto de saúde. E aqui as linhas de transmissão. Outro assentamento que a gente escolheu para fazer essa análise é o Nova Esperança. Realmente a gente não vai conseguir passar por todos os pontos que estão colocados aqui nos assentamentos por questão de tempo, mas isso vai estar disponibilizado depois lá no Google Sala de Aula, para quem quiser dar uma olhada. Mas, enfim, acho que a gente pode destacar no Nova Esperança a questão dos usos privados das águas. Por exemplo, aqui do lado tem esse residencial, Colinas do Paraíba, né? Que é um condomínio fechado e que coloca para dentro dos seus muros, seja isso legal ou não, essa fonte de água aqui, que é um lago. E aí aqui também, nessa represa, tem também um pesqueiro que faz uso privado dessa água. Outra questão também são essas áreas comuns, que estão tendo um problema nesse momento, porque elas estão sendo usadas não coletivamente, né? Algumas pessoas estão usando essas áreas comuns como se fosse o seu lote próprio. E aí aqui a sede e aqui a conformação. Vou passar. Aqui a foto da sede, com silos aqui que não são mais utilizadas, porque sempre a sede dos assentamentos costumam ser a sede da antiga fazenda, né? Em relação ao Rosa Luxemburgo, algo que a gente queria destacar é a escolha da escala que a gente usou para a representação. Isso porque a gente queria mostrar mais o entorno do Rosa Luxemburgo, exatamente para mostrar que ele se coloca no meio de plantações de eucalipto, mas ao mesmo tempo se coloca próximo a outros dois assentamentos, que são esse assentamento Maraci e o Loiva Lourdes, que foram são os três assentamentos, desculpa. O Zumbi dos Palmares, o Maraci e o Loiva Lourdes, que foram os três primeiros assentamentos que surgiram nessa região e que se colocam também em conflito com a Cutrale e com as empresas de eucalipto. A Cutrale é uma empresa de plantação de laranja. Lala, se você quiser falar da escola um pouco. Beleza. Acho que também vale a gente destacar que o contexto
de formação regional aí, onde está onde está inserido o assentamento Rosa Luxemburgo, é marcado, assim, marcado por grandes propriedades improdutivas, né? Então aí o MST vem atuando nessa área, isso estou dialogando com os relatos que a gente teve na conversa no dia do trabalho de campo, né? O MST tem atuado nessa área desde os anos 90, né, pensando em Bauru e a região de Bauru como um todo. E esse traço, né, da monocultura e da grande propriedade improdutiva é o que mobilizou, né, porque essa chave, ela já, por consequência, ela já lida com o tipo de trabalhador rural, né, ou com a figura do expropriado, né, que foram, então, sujeitos que desde os anos 90 se organizaram no MST e começaram a tocar a luta pela terra na região, né, ocupando, se não me engano, inicialmente o que depois se tornou o assentamento Rosa Luxemburgo, e aí isso outro que você comentou, né? E essas grandes propriedades aí improdutivas, que são basicamente de monocultura, tem a marca da Cultrale, né, da monocultura de laranja, mas também da cana e do eucalipto. Muito possível, muito provavelmente essa mancha mais escura na parte, isso, na superior, acredito que sejam aí, ou pelo menos boa parte delas, são plantios de eucalipto, né? Então, que hoje é a marca, digamos assim, mais expressiva no contexto aí regional, onde está inserido o assentamento, né? Então, acho que aí também tem escrito, né, que tem a Abracel, a Luacel e a Suzano, se não me engano, também está atuando na área, né? E era uma... e você... isso, era a Luarte, agora a Luacel, se não me engano, alguém comprou, não sei se foi a Suzano. Tem algumas fusões aí que a gente ainda não entrou a fundo para esse momento, né? Mas como tem acontecido muita mudança nesse universo das fusões e aquisições dentro do agronegócio, né? Inclusive não está muito fácil de acompanhar. Mas, e aí, esse era uma grande fazenda, que era a Agrocentro, com uma estrutura de um casario, assim, que eles, assim, uma coisa parecida com uma pousada, inclusive com uma área de lazer e tal, e a partir depois da ocupação, acho que em coisa da ocupação, depois quando se torna assentamento, o MST converte essa estrutura num centro de formação, né, que é a Escola Rosa Luxemburgo. E, e aí, então, essa escola, ela recebe turmas, né, de cursos, por exemplo, de curso técnico de agroecologia, de agropecuária, né, e já recebeu, inclusive, outras etapas de outros cursos, né, lembrando que esses cursos foram, muitas das vezes, promovidos a partir do que foi o PRONERA, né, o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, em parcerias com universidades, por exemplo, com a Unesp, né. Então, hoje tem alguns cursos que estão acontecendo, né. É claro que a partir da pedagogia da alternância e dentro da proposta dos princípios pedagógicos do MST, né. E até aqui, na nossa turma aqui, tem uma galera que estuda nessa escola, né. Acho que é até estranho eu ficar falando que tem gente que pode falar muito melhor do que nós, porque está construindo a escola, né, no cotidiano. E acho que o que chamou muita atenção para mim, pelo menos, foi essa estrutura de uma fazenda, do que era a fazenda Agrocentro, que eles tinham um hangar de helicópteros, se não me engano, helicóptero de pequenos aviões, que se converteu numa plenária, numa sala de aula, né? Essa estrutura aqui também, que é onde é a escola, barra alojamento, e uma outra casa, que era a casa do fazendeiro, que também serve como uma estrutura mais administrativa da escola, com biblioteca, né, tal, tal. Acho que por enquanto é isso. Gia Rosa Luxemburgo, não sei se todo mundo conhece, mas caso alguém não saiba, eu peço licença para falar bem rapidamente, que ela foi uma mulher líder
né, revolucionária, dirigente revolucionária, né, do Partido Comunista Alemão. Primeiro na social-democracia, depois ela, então, sai da social-democracia e constrói o Partido Comunista, e que foi uma figura muito importante para o movimento revolucionário da classe trabalhadora no século XX, né? E até hoje a gente ainda conta com o legado da Rosa Luxemburgo né, como fonte inesgotável para a luta da classe trabalhadora no mundo, né? E então ela tem seu nome em diversos assentamentos pelo Brasil, né? Por ser uma figura muito importante na história da luta de classe no mundo, né? E aí ela dá o nome para o assentamento e para a escola. Perfeito. Aqui. A escola, se você quiser falar mais. A escola. Não pode falar isso, Eu sei que tá na foto aí. Eu acho que eu me adiantei, né? Porque tinha as fotos da apresentação, foi mal. Isso é uma. Falou? Achei que você tinha começado a falar. Não, é só isso. Nessa foto é a do hangar, né? Que eu já tinha comentado. Ó, aqui dá pra ver bem os eucaliptos. Bom, e por último, desses 4 assentamentos que a gente elegeu para conversar hoje, a gente tem a Elizabeth Teixeira. Todo esse entorno aqui, que está em branco, aí pegando essa parte vermelha também, seria originalmente o território do assentamento, né? Tanto que esse contorno que a gente pegou no site do INCRA, o shape para jogar no QGIS. Então, realmente eram 602 hectares aqui. E hoje em dia o assentamento mesmo acaba ficando localizado nessa parte aqui só, que está mais clarinha, e toda essa parte que tem outro florestal, tem vários usos privados, né? Tem a Associação Limeirense de Aeromodelismo, tem um kart club aqui, tem um tiro ao alvo aqui embaixo, também tem aqui essa área de lixão, que está se expandindo para toda essa área aqui do lado, e essa área aqui em amarelo é uma área de poceiros, que não são do MST, que estão utilizando esse espaço. Aí tem o horto e o zoológico. E aí também aqui a gente vai explicar melhor como isso foi se conformando dessa maneira, agora no próximo slide. Só que aí também aqui a gente tem a Fundação Casa e o Centro de Ressocialização. Eu vou passar já para a linha do tempo. Aí lá, vamos juntos. Primeiro tem umas fotos. Essa aqui é a escola. A gente vai falar mais aqui na frente. Aí na escola tem esse forninho aqui de barra, tem também essa estrutura do Super Adobe, que a gente achou legal destacar, que é um brinquedão lá. Aqui é a Eunice. Vamos passar. A gente achou importante construir uma linha do tempo, né? A gente vai construir isso para todos os assentamentos, mas realmente para entender o histórico desses assentamentos. E aí, tentando dialogar dentro dessa linha do tempo, como a história do assentamento se conforma dentro da conjuntura nacional, né? E também tentando entender quem são os assentados, quem são essas pessoas que constroem esses territórios, né? E aí, por isso, a gente achou importante colocar... coloca aqui embaixo, aparece esse negócio. Mas, enfim, por isso a gente achou importante colocar também, no caso da Elizabeth Teixeira, por exemplo, a trajetória da Clarice. E o Latzal acho que vai esboçar melhor. Mas, enfim, a Elizabeth Teixeira teve a ocupação do seu território em 2007, e aí, em novembro do mesmo ano, já teve um despejo truculento das famílias, né? Essa ocupação inicial já era daqueles 602 hectares, que era aquela área maior, né, que estava em branco no mapa. E aí, em dezembro, teve a reocupação por essas famílias. Nesse meio tempo, entre o despejo e a reocupação, as famílias ficaram hospedadas, assim, ficaram resistindo, né, numa igreja, para depois voltar para lá. Voltaram com 150 famílias para reocupar a área. Nessa ocupação primeira, na verdade, eram 195 famílias, aí com a desocupação depois voltaram 150, né, porque vai desestimulando essas famílias. Aí em 2008, o INCRA emitiu comprovante de endereço para essas famílias,
E aí, em 2008, a gente destaca também aqui essa campanha Salve o Horto, que era uma campanha sob o pretexto de defesa do horto e de defesa daquela área como um ambiente, né, de preservação ambiental, falando que tentando deslegitimizar a ocupação, né, do assentamento, ao que o MST responde: você come lixo? Nós queremos produzir alimentos. Salve o horto do lixão do prefeito. Mostrando as contradições que tem nisso, em um discurso que tenta tirar o assentamento de lá, mas que preserva o lixão, preserva o kart, preserva o aeromodelismo, etc. Aí, em outubro, o acampamento passou a ter acesso à água. Em 2011, foi a retomada da EJA. A EJA já tinha, o ensino de jovens e adultos, né, educação de jovens e adultos, já tinha começado anteriormente, mas por falta de recursos e infraestrutura não tinha conseguido se estabelecer realmente. E aí, em 2011, teve essa retomada com recursos do PREAC, da Unicamp, Extensão Popular. Acho que é importante, é uma coisa que chama atenção na Elizabeth Teixeira, esse fato de a universidade estar bastante presente com recursos e principalmente com o pessoal, né, querendo estar participando das atividades lá. Então, em 2012, foi construída a escolinha para poder alocar essas atividades de EJA, que foi construída com tijolos de terra, coletivamente. Em 2013, já pensando também nessa questão de tentar tirar o assentamento de lá, né, que a pressão foi colocada lá a Fundação Casa, e a Fundação Casa contamina o solo do assentamento, despejando esgoto a céu aberto. E aí, em 2016, foi criado o grupo de consumo. O grupo de consumo da Elizabeth Teixeira é composto por mulheres apenas. No começo eram 14 assentadas, acabou diminuindo hoje, mas são apenas mulheres. E aí, em 2017, foi encaminhado um plano de assentamento realizado pelos assentados, com cerca de 318 hectares, ou seja, já metade daquilo que era proposto originalmente. O INCRA mostrou-se favorável a esse plano, mas a Prefeitura de Limeira acabou não assinando a reivindicação e barrou a continuidade desse processo. Em 2019, foi feito um acordo, então, com o INCRA e com a Prefeitura Municipal de Limeira, que mostra um pouco do que está acontecendo hoje em dia, na verdade, que foram destinados esses 115 hectares. Ai, eu ia voltar lá. Esses 115 hectares, que é essa parcela aqui, para os assentados, totalizando mais ou menos 1 hectare por assentado. Ou por família assentada, no caso. E aí continuam alocados lá o horto e todos aqueles outros espaços de uso privado ali em volta. E atualmente o assentamento ainda não foi homologado e o território persiste em disputa. Então, a gente vai falar agora um pouco também da trajetória da Clarice em consonância com essa trajetória do assentamento. Vai lá. A Clarice, que é essa figura maravilhosa que está aí na foto, ela está no acampamento desde o começo, né? Ela, logo no princípio, ela não participou da ocupação exatamente, mas ela chegou bem no comecinho, né? Em 2007, né? E aí, ela é filha de agricultores, tem aí, acho que em torno de 60 anos. Então, ela contou que ela nasceu na roça, mas foi para a cidade com 11 anos. Né? Ela é de Marília, em São Paulo, e vivia em Sumaré. E então ela teve filho muito novo, com 15 anos, teve que trabalhar, e aí sempre trabalhou em casa de família como trabalhadora doméstica, né, portaria de prédio, trabalhou em empresas de ônibus, e por fim ela viu pela primeira vez um assentamento rural do MST, assim, um assentamento rural do MST, perto de Sumaré, né, e naquele primeiro momento ela achava que era coisa de vagabundo. E depois ela, então, tinha um sonho que era de ter um orquidário, porque era uma coisa que ela já fazia, que ela já gostava. Enfim, ela, então, foi conhecer o acampamento Elizabeth Teixeira e resolveu ficar. E desde então ela está até hoje.
Então, ela, por exemplo, ela participou, ela também foi vítima do processo de despejo, né, que foi um processo muito violento, né, é um tipo de marco trágico aí na história do Sarmento Rosa, do Sarmento Elizabeth Teixeira, né, tem, assim, o que eles comentou pra gente é que foi um dos processos de despejo mais violentos, né, que se teve notícia naquele momento, né, com tiro de bala de, de verdade, não sei se é assim que fala, né, que não foi bala de borracha, mas enfim, né, e não teve morte, mas teve muita gente ferida, né, e ela relata isso pra gente, né, então tem esse traço também nesse processo de constituição, de formação do assentamento da Teixeira, né, e ela teve nesse momento. E em 2009, então, ela vai para o lote onde ela está sentada hoje, né? Que foi quando eles começaram a sortear os lotes. E desde então ela vem tocando uma horta, uma produção basicamente de horta. É muito pequeno, né? Como vocês verão, 1 hectare. Ela mora só no lote, né? Então ela trabalha só. Aí são fotos que a gente está vendo estufas, aí é o fundo da casa dela, né? Ela não acessou nenhum tipo de política pública. No Elizabeth Teixeira, o que teve de política pública mais efetiva foi o PAA, que algumas famílias conseguiram acessar, mas ela, no momento quando eles acessaram o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, ela não acessou. Durante um tempo, ela tinha que trabalhar na rua para poder conseguir se manter, né? Continuou trabalhando como empregada doméstica, né? Como trabalhadora doméstica. Até que em 2000 me ajudei, 2016, né? Eles começaram a construir um grupo de consumo, que é um projeto em parceria com a ITCP, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, da Unicamp, juntamente com alguns estudantes, né? Então, aí elas começam um grupo de consumo, basicamente formado por mulheres agricultoras, inicialmente com 15, depois teve uma baixa, hoje elas estão em 6 mulheres, né? E desde então, a partir desse grupo de consumo, né, eles conseguiram tocar alguns projetos, né, e hoje em dia ela trabalha com esse grupo de consumo, né, comercializando a produção do lote dela, basicamente uma produção de hortaliça, né, e ela participou de uma caravana agroecológica, ela contou pra gente, né, teve uma série de experiências, desde enquanto direção do movimento, até também uma experiência de ser beneficiária de assistência técnica, a qual ela tem algumas críticas, né, inclusive de assistência técnica de para agrofloresta, né, ela apontou alguns problemas, enfim, hoje em dia ela segue produzindo muito, a horta dela é uma coisa maravilhosa, né? E o grupo de consumo digamos, é a fonte de renda dela e é onde ela consegue comercializar a produção do seu lote. E aí ela construiu a casa dela, né? Primeiro ela morava num barraco, construiu a casa dela. Essas estufas que a gente está vendo, eles conseguiram pelo grupo de consumo em parceria com a ITCP num projeto, né? E então eles construíram essas estufas. E isso aí, essa casa ela construiu, ela está ampliando a casa, né? Aí um pouco o fundo da casa. Tá bom. Hoje acho que você passou uma foto da Elizabeth Teixeira mesmo aí. Ah, sim, dela com a Elizabeth Teixeira aqui, ó. Ai, travou tudo. Mas tem uma foto dela com a Elizabeth Teixeira. Travou meu computador. Não, mas tudo bem, só para comentar, não sei se todo mundo Aqui, ó. conhece a história, né, da Elizabeth Teixeira, sabe quem é ela. A Elizabeth Teixeira, ela é uma mulher também muito importante para a história da luta dos camponeses no Brasil, né? Ela
Tem um documentário que também é muito conhecido, que é o Cabra Marcado para Morrer, né, que narra a história da Elizabeth Teixeira, né, que ela era companheira de um dirigente, né, das Ligas Camponesas, que era o João Teixeira. Ele foi assassinado, e veio a ditadura militar, e ela também era uma dirigente do movimento camponês, teve que fugir por conta da perseguição da ditadura militar, né? E ela foge, ela muda de identidade, se esconde em outro lugar, e ficou um bom tempo sendo ameaçada de morte, tendo que fugir dessas ameaças, né? E aí, com a abertura, com o processo de abertura política no país, ela então tem a sua identidade recuperada, né? Enquanto Elizabeth Teixeira, toda a importância que ela então tem para esse processo, né? Para esse processo, enfim, para a luta pela terra no país, né? Então ela torna-se um símbolo muito forte, muito marcante, né? Elizabeth Teixeira, da luta pela terra no Brasil. E essa senhorinha que está aí. E a moça do lado, o Rodolfo falou que não é a Clarice, né? Que é outra pessoa, que é a Não é, Clarice? É igualzinho. Ah, não, não é não. Não é não. Tava nas fotos da Lenira. Clarice. É, agora olhando. Um pouquinho com ela, assim. Acho que Então é é isso. Só um tweet, como diz o Rafa, Gi. Porque acho que é importante para a discussão que o Elizabeth Teixeira e o Mário Lago, eles são modelos são um projeto de assentamento que é chamado PDS, né? Que é Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Eles são muito próximos da cidade, então eles têm enfim, eles são pensados dentro dessa dinâmica, né? De estar muito próximo da cidade e de um jeito de produzir alimento que pode ser comercializado na cidade, inclusive contemplando algum tipo de problemático, de questão ambiental, né? Só que, na verdade, isso teve em jogo, assim, num debate do MST, um debate interno do MST sobre a figura do trabalhador e trabalhadora, que eles estavam, então, organizando já no princípio do século XXI, né? E a disputa de projetos de assentamento né, frente ao INCRA, né, que tem um projeto estabelecido, quadrado, conservador, e o MST tentando Lalau. e também Lalau, cortou Lalau. ai, peraí, deixa eu tentar fazer Frente ao INCRA. só um minuto. Pronto, deixa eu ver se melhora. E aí, então, eles tentando pensar um tipo de assentamento que comportasse esse trabalhador, essa trabalhadora que eles vinham organizando desde as periferias da cidade e em áreas muito próximas de centros urbanos, onde teria uma proposta também de comercialização direta, né, de alimentos, e aquilo que o INCRA apresentava de empecilho. Então, digamos que esse projeto de assentamento, que ele é inspirado numa experiência no Amazonas, né, assim, na região amazônica como um todo, eles então passam a construir esse tipo de projeto de assentamento que é o PDS, né? E aí o Rodolfo citou alguns, né? O Mário Lago não é o primeiro, mas ele está entre os primeiros, né? E hoje já tem alguns, a gente visitou alguns, inclusive, né? E aí os lotes são menores, né? Geralmente estão mais próximos da cidade, praticamente colados nas cidades, né? E aí as pessoas também, né? Os assentados e assentadas, muitos têm um histórico ainda muito recente de vida na cidade, né? E aí o Mário Lago e Elizabeth Teixeira, né, são exemplos desse PDS, né? Disso que eu estou comentando agora.
Que é isso. Legal, Lalau e Giovana. Obrigado. Gente, então, eu acho que essa apresentação ela pode ter gerado questões e tal, mas acho que a gente pode fazer junto com o debate no fim, tá certo? Para a gente otimizar nosso tempo aqui. Então, eu queria passar para a gente começar o debate, queria só me desculpar com o companheiro Cledson e apresentá-lo mais adequadamente. O companheiro Cledson, que é do assentamento Gleba 15 de Novembro, do Pontal do Paranapanema, e ele é da direção estadual do MST, do setor de produção, município de Rosana. Não apresentei porque eu estava sem os dados aqui, mas agora adequadamente apresentado. Então, vamos passar para o Rodolfo Sertori Piabiruta, e para o Cledson. Quem vai primeiro? Rodolfo, Cledson? Não sei se tem uma... Se tem uma... Eu acho que a minha fala ela tá um pouquinho mais teórica. Talvez eu possa começar e o Cledson traz um pouco mais da realidade concreta sobre o tema nos assentamentos. Pode ser, Cledson? Cledson tá aí? Ele tá aqui. A gente deve estar com algum problema no áudio dele. Cledson? A Renata tinha comentado que a internet não estava muito boa lá na área dele. Foi isso, né, Renata? Bom, mas acho que a gente pode ir começando então pela fala do Rodolfo, pela apresentação. Eu vou tentar ver aqui com ele pelo Zap se está tudo bem com a internet dele e tal. Certo? Então, bora lá. Temos aqui 30 minutos para cada um, e aí a gente abre para debate, tá bom? Bom, boa tarde. Eu queria só antes dizer que inicialmente a gente tinha visto com um professor do IAL para fazer esse debate sobre planejamento e projeto do habitat, inserção territorial e demandas por infraestrutura, serviços e equipamentos, que não podia participar. A gente tentou 3 professoras também, alguns de vocês devem conhecer, a professora a Lourdinha da FAUSP, a Amádia Henrique Borges, da UFRN, coordenadora do Grupo GERA, Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat, a Lisa Andrade, da FAUNB, coordenadora do Grupo Periféricos, e a gente também tinha pensado na Silk Cap, da UFMG, mas não conseguimos confirmação e disponibilidade dessas professoras, então por isso que a mesa de hoje, o debate de hoje, são 2 homens. A gente tem tentado garantir essa paridade de gênero sempre nas falas, tá bom? Eu vou fazer uma coisa que, assim, que talvez possa parecer chato, mas eu espero que não seja desagradável para vocês. Eu vou ler. Geralmente eu costumo falar demais, eu me perco no tempo, e eu preparei um texto de algumas coisas que eu tenho escrevido, e eu acho que pode conduzir melhor as elaborações, tá bom? Esse texto, ele faz parte de um processo que eu tenho feito de amadurecimento de algumas análises após o término do meu doutorado, e eu acho que é importante registrar que nesse texto há contribuições de pesquisadores do Grupo ABS, e aí eu cito a Anaís Guegan, arquiteta
doutoranda, a Cecília Lenzi, que está aqui presente, a Matilde do Prado, também doutoranda, a Cecília também, o Ângelo Castanheda Rodrigues, a Fernanda Seleguin, e não poderia deixar de mencionar os coordenadores do Grupo ABS, a Kemi, o João Marcos e a Lúcia Chimbo, tá bom? Então eu vou começar a ler, e qualquer coisa, se der algum problema no som, vocês me avisem, tá bom? Bom, no campo da arquitetura, do urbanismo e do planejamento, pode-se dizer que ainda prevalece uma leitura polarizada entre campo e cidade, especificamente quando nos deparamos com diferentes interpretações sobre os conceitos de território, espaço e habitat. Se fôssemos fazer uma análise mais aprofundada sobre os assentamentos nos quais a gente realizou esses diagnósticos, é possível que a gente poderia supor que as áreas destinadas à reforma agrária, como aquelas destinadas ao agronegócio, não se configurariam apenas enquanto espaços antagônicos e desassociados. O conceito de território que eu estou adotando fundamenta-se na dialética enquanto método do materialismo histórico. Ou seja, a totalidade e a contradição vão aparecer de forma combinada, sugerindo que no modo de produção da agricultura capitalista, há tanto a agricultura camponesa quanto o agronegócio, cujos processos de territorialização estarão permeados pelas disputas fundiárias e, consequentemente, pelo vínculo indissociável entre as categorias terra, capital e trabalho. O mesmo vale para que as relações sociais entre campo e cidade sejam consideradas e analisadas em conjunto, a partir das suas contradições históricas, e não enquanto relações sociais separadas e dicotômicas que, via de regra, reforçam a ideia de dominação. Compreendidos enquanto territórios, portanto, onde todas as dimensões da vida camponesa vão se materializar, esses assentamentos rurais estariam referidos às suas relações sociais constitutivas, as quais, por sua vez, estariam estruturadas a partir de suas dimensões territoriais. Ou seja, são as dimensões territoriais que geram as relações sociais. Dessa forma, o reconhecimento de que a questão agrária ela é estrutural no capitalismo brasileiro e que a ela estaria vinculado o problema da habitação nas áreas rurais, nos permite pensar se os assentados da reforma agrária não fariam parte de uma classe social específica, distinta da classe de trabalhadores assalariados, porém a ela relacionada. Forjados no movimento contraditório do próprio capitalismo, assim como os capitalistas e proprietários de terra, esses camponeses estarão sujeitos às mediações necessárias para a reprodução ampliada do capital. Eu vou explicar o que eu estou chamando por reprodução ampliada do capital, e não sou eu que estou inventando isso. E no âmbito político, estarão em constante conflito com a propriedade privada. Sua territorialização, bem como a dos movimentos de luta pela terra e dos setores do agronegócio, vão revelar, portanto, essas relações mediadoras que foram e vêm sendo produzidas no interior das disputas pelo território. Por integrar um processo contraditório em constante mutação,
a qual incide, inclusive, na própria classe de camponeses, embaralhando a sua compreensão e os seus significados, a territorialização dos assentados da reforma agrária vai indicar também a existência simultânea de relações capitalistas relacionadas à produção do capital e de relações não capitalistas relacionadas à sua reprodução ampliada. No interior dos assentamentos, essas relações estarão imbricadas à sua reprodução social e irão funcionar como mediadoras da própria reprodução ampliada do capital. A dimensão territorial, nesse sentido, conciliada às dimensões política, econômica e social, vai desvelar essas relações sociais que serão constitutivas não apenas do habitat camponês, mas também desses assentados, os quais devem ser compreendidos enquanto sujeitos políticos, em contradição e em disputa. E quais relações sociais são essas? No nosso curso aqui, elas foram organizadas por meio da questão habitacional, das condições de acesso à infraestrutura, serviços e equipamentos, da produção da agricultura camponesa e a relação disso tudo com o papel da assessoria técnica. A inserção territorial desses camponeses não vai ignorar a sua imanência com a disputa fundiária, tampouco os vínculos dos assentamentos e dos assentados com os núcleos urbanos dos municípios. Na medida em que os assentados vivem a cidade e dela fazem parte enquanto cidadãos, camponeses, trabalhadores, quais seriam as lacunas e os desencontros entre a conquista de cada assentamento e a sua constituição enquanto um habitat possível? Nesse sentido, há que se levar em consideração as injunções entre os programas de reforma agrária e os programas formulados com o propósito de garantir o acesso dos assentados à habitação, às infraestruturas e à produção. Embora esses aspectos já constassem na segunda versão do Plano Nacional de Reforma Agrária, lançado em 2004, no primeiro governo Lula, enquanto direitos básicos a serem assegurados aos assentados, a fragmentação dos programas sociais criados ou reformulados durante os governos petistas, especificamente, além de incidir diretamente na cidadania dos camponeses, da reforma agrária, sobretudo, já indicava o modus operandi do que foi a política lulista. E aí eu peço desculpas e licença se tiver algum petista aqui no curso. Para as áreas rurais e para os povos rurais. Amparada na aliança entre Estado, setores empresariais e proprietários de terra, bem como na conciliação de interesses de classes sociais opostas, cuja mediação seria realizada no âmbito da própria institucionalidade do Estado, os programas sociais criados e mantidos de 2013 a 2016 já nasceram divididos entre si. Além disso, por expressarem uma racionalidade neoliberal, a disponibilidade orçamentária para a administração dessas políticas sociais focalizadas, associada via de regra a uma dinâmica operacional lenta e burocrática, esteve atrelada às oscilações do capitalismo financeiro mundial, agravando com o estouro da crise de 2008. Não foi à toa que todos os programas terminaram. Durante um determinado período do governo Lula, o país experimentou a retomada do crescimento econômico, a expansão do crédito, a redução das desigualdades sociais, o combate à fome, a geração de
postos de trabalho, de emprego, mais trabalhadores com carteira assinada. Porém, no caso dos assentamentos rurais, contudo, ao mesmo tempo em que a política de reforma agrária passava por um encolhimento no que diz respeito às desapropriações e à criação de novos assentamentos, as ações governamentais estiveram orientadas em dois aspectos principais: a estruturação dos assentamentos já existentes, via ampliação de créditos destinados à produção da agricultura camponesa e dos programas sociais relacionados ao acesso à moradia e às infraestruturas básicas, e a emancipação dos assentados, conforme dizia o INCRA, por meio da titularização dos lotes, funcionando como uma carta de alforria que liberava os assentados de uma dependência permanente do Estado e, em paralelo, redirecionava as terras reformadas ao cativeiro rentista do mercado de terras. Os governos que implantaram o maior conjunto de políticas e programas sociais destinado à cidadania dos povos rurais também esteve condescendente com a grilagem, paralisando as desapropriações para fins de reforma agrária e fechando os olhos para o aumento da violência e da barbárie nas áreas rurais. Há que se dizer isso, por mais dolorido que seja. Se é na dificuldade em se disputar uma ampliação do Estado pelo viés das políticas públicas que reside o recrudescimento da institucionalidade das lutas sociais, fato é que esse cenário de paralisia das esquerdas tem nos distanciado de uma crítica emancipada capaz de produzir um horizonte político de distinção estratégica entre o que é legítimo em termos legais, daquilo que poderia ser entendido enquanto desobediente e ilegal, porém tão legítimo, urgente e necessário quanto. Nesse sentido, os dois questionamentos que eu gostaria de provocar, inicialmente, são: como os assentados têm produzido cidade em seus assentamentos e disputado sua cidadania? E, além disso, como produzir cidade nesses territórios, encarando-se os desafios impostos à atualização do conceito de cidade e reinstaurando um significado político para o habitat camponês, e essa reinstauração ela vai acontecer pelos próprios sujeitos imbricados na luta pela terra e na luta por reforma agrária. Dito isso, como fica a questão do projeto dos assentamentos? Em um artigo de 2002, o arquiteto João Marcos de Almeida Lopes, professor do IAL, um dos fundadores da usina, apresenta uma análise bastante interessante sobre um trabalho de assessoria técnica promovido pela usina em parceria com o MST no período de 98 a 2000 e realizado no assentamento Ireno Alves, que foi resultado de uma das maiores ocupações de terra na época na região centro-oeste do Paraná. Esse trabalho provocou nos sujeitos imbricados na luta pela terra, bem como nos arquitetos da usina, a proposição de uma cidade da reforma agrária. Sua concepção, segundo João Marcos, partiria do seu próprio dorso, ou seja, do que o arquiteto designou enquanto a não-cidade. No interior da disputa pelo território, os sem-terra que ocuparam a antiga fazenda Jacomete, além de exporem a centralidade particular do seu problema, ou seja, a expropriação do seu instrumento de vida e trabalho, a terra,
também disputavam naquele período uma refundação dos conceitos de cidade, urbanidade e cidadania. A não-cidade, portanto, surgia como uma expressão política que não se opunha necessariamente ao urbano, mas à racionalidade neoliberal e hegemônica que tem estruturado os processos de urbanização das cidades brasileiras. Com base no conceito elementar que naquela época estava sendo debatido pelos arquitetos da usina e militantes do MST, como pensar em uma inserção territorial cidadã dos assentados. E esse termo eu não criei, ele vem dos pesquisadores do ABS, a inserção territorial cidadã. Ao qualificarmos a inserção territorial dos camponeses enquanto cidadã, o que estamos querendo demarcar é exatamente o sentido político da não-cidade. Na medida em que esses sujeitos deveriam ter as garantias necessárias para sua permanência em seu habitat, sem a premissa de uma urbanização dos assentamentos, a qual reproduzisse a lógica do mercado e do consumo, o direito à cidadania é também um direito do sem-cidade. Não é a cidade... Oi. 5 minutos, tá? Ah, não vai dar tempo, tá bom. Não, tudo bem. Eu vou te parametrizar. Tá bom. Não é a cidade que resguarda a universalidade da cidadania, tampouco o seu negativo. A cidadania da qual estamos tratando nessa análise, ou nesse texto, ela ainda está em disputa. É um direito que, como bem sabem os movimentos sociais de luta pela terra e por moradia, tem sido negado aos expropriados e aos explorados, sejam eles do campo ou das áreas urbanas. É um porvir que extrapola qualquer associação etimológica que se possa fazer entre cidade e cidadania. Justamente porque essa vinculação esconde o que de fato está em jogo na produção do habitat camponês, que são as ameaças, e aí eu cito novamente os pesquisadores do ABS, a reprodução social do campesinato, a reprodução da agricultura camponesa e a sua vida coletiva. Só para finalizar, eu vou pular toda uma parte. Eu vou ter que pular. E aí eu queria colocar algumas questões mais específicas com relação ao projeto do assentamento, que não entram nos cursos de graduação e que eu acho que são muito importantes de serem considerados nesse curso de formação, que é a seguinte questão. Só mais 7 minutinhos, tá? Por favor. Se as diretrizes e ferramentas do planejamento territorial não ignorassem as diferentes morfologias e dinâmicas regionais, municipais e locais, o traçado das conexões entre os assentamentos ou entre os assentamentos e os núcleos urbanos poderia favorecer uma inserção territorial desses camponeses, rompendo com o seu isolamento territorial, inclusive no interior dos próprios assentamentos. Então, ao colocarmos em debate as perspectivas de subversão da lógica centro e periferia, as infraestruturas, vegetações, corpos hídricos, as estradas, as características topográficas pré-existentes nas antigas fazendas desapropriadas, poderão orientar as etapas de projeto dos assentamentos tendo em vista um desenho mais heterogêneo dos lotes e não necessariamente perpendicular às vias internas, como a gente viu nos diagnósticos, o que acaba por reproduzir uma tipologia em xadrez para os assentamentos rurais e que tem se espalhado por todo o Brasil,
E, além disso, essa tipologia ela dificulta a integração dos lotes com as instalações e as infraestruturas já existentes nas glebas ou nas antigas fazendas, podendo, inclusive, encarecer a instalação de novas infraestruturas, como poços de água, reservatórios coletivos, sistemas de saneamento ambiental e de fornecimento de energia. A falta de no caso dos assentamentos que a gente fez o diagnóstico, o que a gente também viu? Um atrelamento entre o funcionamento dos poços de energia, dos poços coletivos de água, com a instalação da rede de energia para bombear a água. Se não tem energia, não tem bombeamento de água. Os poços coletivos do INCRA, eles não contemplam os sistemas de irrigação da produção, então as famílias têm acesso à água potável para beber ou para outras demandas, mas não tem para irrigação. E a falta de um sistema de medição e cobrança individual no consumo de energia elétrica, que geralmente ela é compartilhada entre um grupo de famílias e que geralmente ou frequentemente provoca conflitos. Estou finalizando, tá? A possibilidade de desagregar as sedes sem ignorar sua importância e o aproveitamento das infraestruturas que lá possam existir, propondo uma distribuição equilibrada dos equipamentos de uso compartilhado, um arranjo integrado entre as áreas produtivas, os diversos serviços necessários para a reprodução social dos camponeses, como os equipamentos para conservar e armazenar alimentos e insumos, as unidades habitacionais, proporcionando maior qualidade de vida na roça, preservando-se as áreas de proteção e dinamizando os diferentes ciclos produtivos. O planejamento do traçado das estradas internas, de modo a favorecer uma diversidade de fluxo e mobilidades no interior dos assentamentos, priorizando e preservando as sinalizações onde elas são necessárias, o que geralmente não existe, a segurança dos assentados, uma conexão com as estradas asfaltadas ou com a malha viária, a qualidade no trajeto dos ônibus escolares, garantindo-se pontos de ônibus cobertos para as crianças e os jovens e os assentados não ficarem expostos ao sol e à chuva, o escoamento da produção, a redução dos impactos ambientais e a redução dos impactos sonoros, preservando-se a privacidade das áreas habitacionais. E o projeto e a instalação de sistemas não convencionais para geração de energia, captação de águas pluviais e saneamento, que também, no caso das famílias que acessam o PNHR, tudo isso está articulado. Então, se não tem programa habitacional, não tem saneamento. Tá? E aí, só para finalizar, um último parágrafozinho. A herança de um urbanismo que reduz as sedes administrativas dos municípios ao que é cidade, também encolhe as possibilidades de se viver com cidadania nas não-cidades, sejam elas rurais ou urbanas. A urgência de transpormos a ideia conservadora de que as áreas rurais representam o atraso, sobretudo quando essa perspectiva está fundamentada em um ideário desenvolvimentista, ou seja, é preciso desenvolver o campo, e para isso é preciso transpor os camponeses para a classe trabalhadora, é preciso transformá-los em assalariados, em explorados, nos faz encarar o desafio de pensarmos se já não existem saídas possíveis para uma vida digna no campo, as quais não perpassam pela lógica de dominação presente nas áreas urbanas. Ou seja, a conquista da cidadania do campesinato não dependeria necessariamente de um modelo de urbanização do campo, mas de uma urgência e radicalidade na transformação da estrutura fundiária do país, articulada a políticas de planejamento territorial que não descartasse as áreas rurais, seja nos planos diretores ou em quaisquer outros instrumentos,
mas e principalmente que não negasse aos seus habitantes o direito à cidade e ao habitat. É isso. Muito obrigado. Tinha mais coisa para falar, mas mesmo escrevendo, não deu tempo. Valeu, Rodolfo. O pessoal gostou aí, Rodolfo. Cledson, você está ouvindo bem? Como que está a infra aí? Fica à vontade. Posso começar então, né? Pode. Então, primeiramente, boa tarde à companheirada aí, companheiros, companheiras que estão participando. Primeiro dizer que é importantíssimo esse tema que nós estamos discutindo, né? Com companheiros e companheiras do campo e da cidade, e todos que defendem um mundo melhor, né? Um mundo para todos, não um mundo para alguns, né? Eu sou o Cledson, faço parte da direção estadual do MST, né? Eu entrei no MST em 92. Antes, eu vim lá da região do estado do Pernambuco, né? E corremos da seca, né? O problema não é a seca do Nordeste, né? São as cercas que cercam a água e outras riquezas naturais. E conheci o MST aqui na região do Pontal do Paranapanema, cidade de Teodoro Sampaio, e fui acampar em 92. Depois de muita luta, conseguimos conquistar a Fazenda São Bento, que era do prefeito de Presidente Prudente. Depois de 6, 7 anos de luta. Eu entrei no MST em 92 e agradeço demais esse movimento social, né? Me deu a oportunidade de tirar o cabresto, né? Dos olhos, tirar o tapa, né? A gente fala que coloca em animal, quando vai chapear, coloca um tapa assim para não olhar de lado, né? E todos nós, querendo ou não, nessa sociedade capitalista, somos levados dessa forma, né? Eles colocam em nós um tapa para que a gente não possa enxergar a realidade, além do que ser para frente, né? E o MST me deu todos esses conhecimentos, né? Consegui estudar todos os cursos que o MST ofereceu, né? Principalmente na região sul, né, do Brasil. Depois, agora, no governo Lula, em parceria com o MST, consegui fazer a universidade, né? Fiz geografia na Unesp e também fiz uma pós na Unesp. E hoje somos professor em escolas estaduais. E por dentro do sistema, né, esse governo Dória, estamos tentando mudar algumas coisas nas escolas do campo. Para ser um pouco, para ser diferente, né? Para ser diferente. Aqui eu deixo meus parabéns, o MST agradece demais, fizemos uma avaliação esses dias. A equipe, né, que está desenvolvendo esse trabalho de diagnóstico no campo, porque eu acho que ninguém tem esse trabalho feito como vocês fizeram, né, nos assentamentos aí de reforma agrária, né, para ter um diagnóstico em relação a essa questão da urbanização, essa questão da habitação rural, né. E vocês têm hoje um diagnóstico, né, vocês têm pesquisa na mão, tem trabalho, e se vocês têm, nós temos na mão, né, nessa questão, nós temos na mão esse trabalho, essa pesquisa que foi realizada, né. Primeiro, dizer que essa equipe conseguiu, na nossa avaliação, identificar, né, profundamente a realidade dos assentamentos em relação às moradias, porque esse tema de moradia, dentro do MST, é uma bandeira de luta que todas as reuniões que tem com o INCRA, com o MDA, com o Ministério da Cidade, o MST sempre pautou essa ação. Porque essa reivindicação de ter moradia digna, ela nunca foi atendida.
É por isso que nós dizemos que nós sempre reivindiquemos esse ponto de pauta em nossas ações, porque não existe um programa habitacional para o campo, né? Para a cidade também não existe, existe CDHU, né? As casas, tudo homogêneo, né? Tudo igual. O campo também não existe. O campo é pior, né? E nós ficamos satisfeitos quando tem companheiros como vocês aí fizeram esse trabalho aí em diversos assentamentos do estado de São Paulo, né? Isso é importantíssimo, né? Ter esse diagnóstico. Também quero dizer que a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, a luta pela habitação que está dentro da reforma, porque quando você luta pela terra, que é um dos objetivos do MST, luta pela terra. Qual é o outro objetivo? Lutar pela reforma agrária, que é mais do que a terra. Não adianta ter a terra e não ter escola de qualidade, não ter habitação de qualidade, né? Não ter cultura nos assentamentos, não ter esporte, não ter um teatro, não ter espaço para a juventude, né? De poder praticar o que eles querer participar, né? E praticar. Não adianta. Não ter estradas de qualidade, não ter água, não ter moradia, como já falei, e etc. Então, isso é reforma agrária. Quando a gente fala reforma agrária popular, é isso que eu estou falando. Reforma agrária popular é diferente de uma reforma agrária convencional, só distribuir a terra. Reforma agrária popular atingir todas essas demandas que eu estou falando. Eita. Né? Com as igrejas participando dentro, né? Com espaços de esporte, com espaços culturais, teatro, uma saúde, né? Uma saúde preventiva, uma saúde com médico, com dentistas, um PSF equipado, né? Então, quando a gente fala em assentamento, a gente pensa em tudo isso, com lazer, né? Cultura, lazer. Hoje temos assentamentos, prova de laço, temos cavalgadas, temos torneio, campeonato, mas tudo isso é uma conquista nossa, do movimento social. Não tem tudo, mas tem várias opções para a juventude. O nosso objetivo, que não conseguimos alcançar ainda, é ter clube para a terceira idade, né? A gente possa dançar um forró, a gente possa jogar lá uma boche, a gente possa jogar uma sinuca, a gente possa jogar um baralho, a gente possa divertir, possa dançar. Então, o nosso objetivo, nós estamos falando agora com os candidatos que estão aí, vereadores, prefeito, vice-prefeito, para que eles possam pautar e buscar emenda parlamentar ou colocar no planejamento da prefeitura, orçamentário, tudo isso. E nós que estamos indo para a terceira idade, os que já têm na terceira idade, que é um monte de gente, não tem espaço cultural para participar, né? Não tem moradia adequada, tem que colocar moradia adequada. Então, o MSC, quando fala em reforma agrária popular, é isso. É a gente lutar por um lugar melhor, um mundo melhor para todos. E não é só distribuir a terra. Então, isso que nós estamos falando de reforma agrária. E quando a gente fala lutar, o terceiro objetivo nosso, lutar pela transformação da sociedade, onde não haja nem explorado e nem exploradores. Mas nós queremos isso não é só nos assentamentos. Nós queremos isso para toda a sociedade brasileira. Um mundo justo. Um mundo que temos que ter igualdade. Temos que ter acesso ao cinema, que a população do campo não tem acesso ao cinema, a teatro, ao conhecimento, a uma escola de qualidade. Não temos curso de capacitação. Então, nós temos que buscar tudo isso. Isso que é a transformação da sociedade. Onde todos tenham direito de estudar, de comer, de beber, de ter lazer, cultura, repartir a terra. Não podemos aceitar um país tão injusto,
aonde meia dúzia de brasileiros tem 1% da população brasileira concentre 51% da terra, 1%, 51% da terra brasileira hoje está, o território está concentrado na mão de 1% da população. Isso não pode. Pô, não pode uma coisa dessa. O problema do nosso país, né, do sem teto, o MTST, tem uma luta justa, ou sem casa, tem vários adjetivos. O problema de moradia, não tem problema de moradia, não é a falta de casas no nosso país para a população brasileira. O problema são a concentração da terra, concentração da água, concentração das casas, das moradias. Tem pessoas com 100, 200 casas concentradas que vivem de imobiliária e tem pessoas que pagam aluguel. Uma população grande do brasileira paga aluguéis caros. Então, lutar pela moradia é repartir. Quando a gente fala transformação da sociedade, não é aceitar que um ser humano tenha 200 casas, ou 10 casas, ou 50 casas, outro ser humano não tenha nada. Né? Não tenha nada. Estão me ouvindo, né? O coordenador. Certo? Então, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Essa concentração em tudo. A universidade pública, por exemplo, eu fiz na Unesp. Por que eu fiz na Unesp? Eu fiz na Unesp porque teve esse programa do Pronera, né? Que o MST conquistou na luta, que é um programa nacional para assentados da reforma agrária, ter acesso à universidade pública. Porque hoje somente, e nós só temos acesso ainda aos cursos dos pobres, que é curso de licenciatura. Eu fiz geografia, curso de pobre. Geografia, história, sociologia, matemática, não sei o quê. São esses cursos que nós temos. Porque os grandes cursos na universidade pública não é para nós, para a classe trabalhadora. São poucos que passam, né? Por quê? Aí é problema do indivíduo? Não é problema do ser humano, do indivíduo. É problema de capital, é problemas econômicos. Porque se eu tenho condições de estudar meu filho de berço, até concluir o ensino médio, sem dúvida alguma, esse meu filho vai passar nos cursos de grandes, como medicina, arquitetura, não sei o quê, vários cursos aí. E só sobra para a classe trabalhadora, com muita luta, que eles ainda são contra, os cursos de licenciatura. Nós conseguimos direito lá em Goiás, não sei se vocês lembram, a burguesia barrou o curso de direito por quase 2 anos. Porque sem terra não pode estudar direito. Né? O MST reagiu, lutou, contestou essa prática e conseguimos. E toda a turma nossa que está estudando direito, no 9º termo, que é 10 termos, no 9º termo, a maioria passou na OAB. A maioria passou. Então, nosso povo é inteligente, porque tem conhecimento vivido, tem conhecimento de experiência no território, local, estadual, nacional, global. Nosso povo estuda, nosso povo é curioso, nosso povo é sabido, é bonito, é tudo isso. Mas as oportunidades são desiguais nesse Brasil. Quem passa em concursos públicos, em Enem, quem passa em concurso público e quem passa em outras modalidades, são pessoas que estão desde berço, né? Desde berço, tendo a oportunidade de estudar. Então, por isso que acho que o Pronera é algo que a gente deveria continuar lutando para que não acabasse. Acabou. Fala que não acabou, mas não põe recurso. É igual o PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, que o Rodolfo, né, estava falando ainda agora. É igual o PAA. É igual o PENAI, o Programa Nacional, né, para Alimentação Escolar. Não pode acabar. Tem que tornar política pública e não pode esvaziar os recursos desses programas. Porque vai atender a classe trabalhadora, vai atender a maioria da população. Hoje, nos assentamentos de reforma agrária, qual é o principal problema nosso? Não é produzir.
O MST nós estamos produzindo. Eu sou assentado aqui no assentamento Gleba 15 de novembro. Eu estou aqui, inclusive, na casa da minha sogra. Um assentamento que tem 3.000 pessoas, 571 famílias. Os filhos vai casando, os netos, os sobrinhos, vai ficando tudo por aqui no lote. A juventude está por aqui, porque não tem o que fazer muito fora. É 3.000 pessoas no assentamento que eu moro. É um lugar belíssimo. Aqui é Rosana, né? Eu falo o primeiro município do estado de São Paulo, né? O pessoal ri. Uns falam que é o último, né? É o primeiro. Está aqui no triângulo aqui entre o Paraná, o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, aqui no Rio, Paranazão e Paranapanema. Vocês estiveram aqui no assentamento Antônio Conselheiro, né? E Miranda do Paranapanema, lá no lote da André, fazendo esse trabalho da habitação. Que pena que é somente uma família que é atendida nesse programa, né? Poderia ser até mais, né? Mas, infelizmente, as condições que a gente tem é isso. E temos que satisfazer com isso. Então, lutar pela reforma agrária, você tem que olhar o todo, né? Olhar o todo. E aqui, antes de ter os assentamentos de reforma agrária, era a primeira região mais pobre do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, hoje é a segunda região mais pobre do estado de Só Paulo. Só perde para o Vale, né? Então, nós temos que... Aqui era tudo somente pastagem, pecuária extensiva, gado branco, que na maioria é para exportação, que vai para fora. Hoje, nós temos aí em torno de 7.000 famílias assentadas no Pontal do Paranapanema. Mais de 6.000 famílias são assentadas pelo governo do estado de São Paulo. Por quê? Tanto a minha monografia, como o professor Antônio Tomás Júnior, Bernardo Mansano, o Cacá, que é o Feliciano, né? Carlos Feliciano, e outros estudiosos, já comprovaram que a região do Pontal do Paranapanema, mais de 90% das terras são terra da fazenda do estado de São Paulo. São terras públicas, que teria que vir tudo para a reforma agrária. E só veio para a reforma agrária depois dos anos 90, quando o MST chegou na região e começou a reivindicar essas terras. Reivindicar com força, com luta, com enfrentamento, com prisões. Latifundiários formaram a UDR, atiraram em sem terra, muitos companheiros foram baleados, a bala. Eu estou todos os assentamentos aqui da região, eu participei e ajudamos a fazer, tomando na marra. Já fui preso 4 vezes nesse processo de ocupação de terra, tudo por ocupar terra. Eles falam que é formação de quadrilha, eles falam que é furto qualificado, porque nós entramos, arrancamos as lascas e cozinhamos o feijão duro do governo quando vem, né? Com essas lascas, fazemos fogo e cozinhamos esse feijão e tombamos, plantamos alimentos. E muitas vezes não tem jeito, né? Você está passando fome, não pode ver o povo passando fome. Comemos alguns boi dos latifundiários, tem que comer carne, o povo está passando necessidade. Eles tiraram toda essa mata que tinha aqui nessas terras e transformaram em riqueza para eles. E quando o Estado arrecada essas terras com pressão do movimento social, quando o Estado faz isso, paga a prefeitura um valor altíssimo, que conforme nós não deveria pagar. Mas nós queremos a terra, que paga então. O que eles recebem da prefeitura, eles compram 3 vezes mais a quantidade de terra aqui no vizinho, no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso do Norte. Compra 3 vezes mais a quantidade de terra, concentra mais ainda e toca fogo nas matas para poder colocar o boi, para poder plantar a soja, poder plantar o milho, o algodão e etc. Então é um país injusto. E quando a gente reivindica desse governo que nós queremos moradia justa, moradia digna, não temos acesso. As nossas moradias antes era pelo INCRA, uma mixaria de recurso. Né? E só poderia receber esses recursos as regiões que tinham assentamento pelo INCRA. O que eles diziam? Assentamento do Estado de São Paulo, feito pela Secretaria de Justiça e pelo ITES, não pode receber recurso de habitação, que são terras públicas, são terras devolutas.
Nós nunca recebemos assentamento do ITESP. E os assentamentos do INCRA, por exemplo, assentamento do ITESP, qual são? Região do Pontal, enquanto tem 6 mil e poucos hectares de terra, que é do governo de São Paulo, assentamento do Estado, tem em torno de 500 e poucas famílias que são assentadas pelo INCRA. Aí você pega a região de Andradina, todo mundo lá, em torno de 4, 5 mil famílias, são assentados pelo INCRA. Região de Promissão, a maioria são assentamentos do ITESP. Região de Tapeva, lá, sudoeste, também ITESP. As demais regiões é governo federal, Iaras, você estava falando do Rosa Luxemburgo, né? Do assentamento que foi feito um trabalho lá. Lá é assentamento do INCRA, que é terra da União. Também terra devoluta, mas da União. Né? É terra da União. Então, os assentamentos que é feito pelo governo de São Paulo diz que não tem acesso à habitação. Os assentamentos que é feito pelo INCRA tem acesso à habitação. Primeiro foi pelo INCRA, depois foi pela Caixa Econômica Federal. Mas qual é a formalidade? É um negócio assim, de cima para baixo. Não é um negócio que as famílias escolhem. E o que o MSC defende? Tipo assim, se é 30 mil, um exemplo, se é 30 mil reais para fazer uma casa, eu acredito que cada família deveria dizer o formato, né, da casa que eles querem. Agora não, pega uma casa de 48 metros, 6 por 8, né, é um quadrado, nós chamamos de quadrado burro, né, igual o lote de reforma agrária, um quadrado burro. Eu defendo um lote diferenciado, né, nós defendemos um lote tipo formato de uma pizza, né, que as moradias fiquem próximas e o lote fique ali no fundo de cada casa, mas o Estado de São Paulo, o ITESP, Secretaria de Justiça, é um quadrado burro, né, igual um xadrez, quadradinho, cada um tem seu lote. A casa é a mesma coisa, 48 metros, 2 quartinhos, só cabe uma cama e um guarda-roupa pequeno de solteiro, cada um, né, uma cozinha muito pequena, uma salinha, só cabe um sofá de 3 lugares, 2, e um banheirinho pequenininho, só. É um absurdo esse formato, essa concepção de moradia. E todo mundo igual. Eu acho que aí não tem democracia no negócio desse. É de cima para baixo. Mesmo que seja uma mixaria de recurso, mas que o assentado pudesse dizer, não, eu quero um barracão, um cômodo só. Até assentado que a hora que acaba de fazer a casa que vem da Caixa Econômica Federal do INCRA, no outro dia que entregou, tirou foto, acabou, ele derruba tudo por dentro. Aí aquela casa só vai dar uma cozinha e uma sala. Aí faz mais os quartos para fora, faz as áreas. Né? Quem tem condições. Quem não tem, está até hoje. Se vocês conseguiram ver essa realidade. Então, até hoje, essa casinha aí. Então, é insignificante. É um negócio de cima para baixo. Esse trabalho que vocês fizeram é ótimo, porque não dá elemento para a gente, de forma material, né? Material, escrito. E sem contar que tudo isso que eles falavam, que é assentado do Estado de São Paulo não poderia ter acesso à reforma, nem habitação, nem nada. Quando entra o governo Lula, a primeira coisa que faz é quebrar isso. Não, a reforma tem sim, é assentado igual. Aí começa a liberar os recursos, 5 mil reais para a reforma, né? Depois ficou 8 mil, depois acabou em 7 mil reais para a reforma. Eu mesmo aqui na Gleba 15, eu fiz uma cozinha com o dinheiro, né? Todo o dinheiro que era fazer uma casa, como eu já tinha minha casinha menor, o dinheiro que saiu para fazer uma casa, eu fiz só uma cozinha grande, né? Porque no assentamento, o assentado, o camponês, que não tem uma cozinha grande, ele não tem cozinha, né? Fiz uma cozinha de 35 metros. A gente mora nessa cozinha, só dorme na casa, né? Então você tem que fazer do jeito que você quer, do jeito que você sonha. Então esse processo de habitação hoje no estado de São Paulo e a nível nacional é irrisório, né? É uma sacanagem que os caras fazem de querer que todo mundo tenha as coisas tudo igual, tudo apertadinho, né? Então eu tô só falando essas coisas porque eu não consigo separar. Não sei quantos minutos deu já, o coordenador. Já deu uma, pode finalizar. Oi?
Oi. Já acabou de dar uns 30 minutos, mas pode finalizar. Eu já falei 30 minutos, Ave Maria, quem não ia falar isso, né? Então, concluindo, eu falei tudo isso porque, assim, eu não vejo o processo de habitacional, de moradia, de urbanização separado do assentamento. O assentamento, eu vejo o assentamento como um todo, né? O lote, a produção, por exemplo, hoje, o MST. Nós aqui, eu estou aqui morando aqui no Pontal. Hoje nós estamos fazendo cestas agroecológicas. Hoje não. Nós entregamos cestas agroecológicas há 4 anos já na Unesp, de Presidente Prudente e de Primavera. Entendeu? Hoje estamos fazendo feira em vários municípios grandes. Por causa da pandemia, paremos a feira. Mas agora fomos beneficiados com um projeto chamado Ministério Público do Trabalho. São multas que eles aplicam, destinou uma parte para a pandemia. E nós também fomos atendidos nesse projeto. Como nós teve dificuldade de fazer feira, fomos atendidos. Estamos entregando hoje em torno de 500 cestas de 12 quilos por mês. Para quem? Para pessoas que estão organizadas nas cidades. Caminheiros, quem é caminheiros? Pessoas que recolhem material reciclável. Né? Plástico, PET, papelão, vidro, não sei o quê, não sei o quê. Essas pessoas recebem todo mês essa cesta nossa dos assentamentos de reforma agrária e produtos agroecológicos, produzidos sem veneno. E estamos também doando uma boa parcela, em torno de 30, 40 cestas agroecológicas, para a Presidente Prudente fazer um trabalho em parceria entre o MST, Levante Popular, os sindicatos da juventude, né? Os sindicatos, partidos progressistas. Estamos entregando nas periferias, que estamos chamando de periferia viva. Porque esse povo que está nas periferias precisa voltar, eles precisam aderir à luta pela terra. Eles precisam vir para o campo, voltar para o campo. Porque nós não somos uma ilha, mas nós somos livres de um monte de coisa. Hoje, se fechar tudo, nós conseguimos sobreviver nos assentamentos com a produção que nós temos. Então, esse projeto que nós estamos entregando é belíssimo porque beneficia os assentados na área da comercialização e nós conseguimos atender um povo que é irmão nosso, um povo trabalhador, um povo pobre, que precisa receber essas doações e receber comida de verdade. Não só aqui, como no estado de São Paulo, estamos fazendo lá na capital, em torno de 500 marmitas por dia, entregando para as pessoas, principalmente pessoas que vieram da Bolívia, que estão desempregados hoje, pessoas descendentes da África e de outros cantos do mundo. Então, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade e essa parceria entre o MST e vocês, que desenvolvem um trabalho de militância na área de vocês. Muito obrigado e até a vitória sempre. Valeu, Cledson. Obrigado, muito bom.